Alô, galera goiana! Alô, você torcedor do Vila, especialmente, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego trazendo mais uma entrevista especial para vocês. Você sabe que no Futebol 62 a gente faz questão de trazer entrevistas para a gente poder aprofundar um pouco mais nos assuntos, a gente poder levar a você, torcedor, um conhecimento, uma ideia, mas de como é de verdade as coisas, como funcionam os bastidores, como funciona o todo, tá bem? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui para essa entrevista o Fernando Mendes, ele que é gestor do Sócio Tigrão. Para quem não sabe, caso não saiba, o Sócio Tigrão é o programa de sócio torcedor do Vila Nova Futebol Clube, tá bem? Primeiro, Fernando, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer para nós do Futebol 62 receber você aqui em nosso canal e com certeza a gente vai conseguir tirar muita coisa boa dessa entrevista e deixar o torcedor colorado muito a par das situações que envolvem o sócio torcedor do Vila. Ô, Genézer, obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite de vocês aí do Futebol 62. Muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, das nossas histórias. Aí, um obrigado a todo mundo também que vai estar assistindo aí. Saudações coloradas para vocês, vilanovenses, e saudações para vocês também, torcedores do futebol goiano. É um prazer estar Exatamente. aqui. Tem saudações para todo mundo aqui, saudações coloradas, saudações goianas para vocês, saudações para você que não é goiano também, mas está acompanhando esse conteúdo, até porque a gente vai falar do Vila, mas a gente vai falar também um pouco dessa cultura do seu torcedor, né? Principalmente aqui no estado de Goiás. Para o torcedor, assim, para a gente se manter a par, quando começou o sócio Tigrão, desde quando ele está rodando no Vila, Fernando? Sim, o sistema de sócio, o programa, com o nome de Sócio Tigrão, ele existe desde 2009. Antes disso, tiveram alguns outros programas com nomes diferentes, como CAD, título de sócio proprietário, mas nesse formato atual, desde 2009. Ali eu acho que era a gestão do Cisenando, né, 2009. Então nós já estamos falando aí de um período de 17 anos praticamente, né? E você está nele desde quando, Fernando? Então, a minha primeira passagem no Vila foi em 2015. Eu entrei como estudante publicitário, de publicidade, né? E entrei como estagiário no Vila, no Sócio Tigrão, em 2015. Então, de lá para cá já é uma boa estrada. Fiquei 2 anos no Vila nesse período. Saí, trabalhei em outros clubes, Atlético, Aparecidense. E em 2020, no início da gestão do Hugo, ele me convidou para retornar ao Vila, assumindo de vez novamente a gestão do sócio. Então, desde 2020, estamos aí nessa jornada com o Tigrão. Então você é um profissional da área da publicidade, Fernando. Isso. E se a gente for imaginar, né, Fernando, assim, a gente sabe que o futebol é um segmento muito atípico para as mais variadas áreas, seja para quem é formado em educação física, para quem é formado em comércio, para quem é formado, sei lá, em jornalismo e vai trabalhar na assessoria de imprensa, e para vocês também da publicidade, com certeza também é um trabalho, vamos dizer assim, claro que ele está muito ligado a esse setor, mas ele é um pouco fora daquilo que a gente vê na faculdade, né, Fernando? 100%. Na faculdade, eu acho que de toda a minha turma, eu fui o único que foi para o marketing esportivo. A maioria vai para sempre para agências ou outros segmentos de mercado, mas do marketing esportivo mesmo, eu fui o único que fui. Você acha que ele é mais desafiador do que os outros, Fernando? Não só desafiador, como também de difícil acesso. A maioria das pessoas pensa, nossa, por exemplo, o Vila Nova, como que eu vou conseguir trabalhar no Vila Nova? Como que eu vou ter acesso ao Vila Nova? Então, eu vejo que é um mercado muito fechado, sabe? Então, não tem tanta abertura, porque a maioria das pessoas que já estão nesse mercado já estão há muito tempo. Então, para entrar ali é muito difícil, sabe? Entendi. É um mercado muito segmentado, né? E ao mesmo tempo também é pequeno, né? Vamos dizer assim, em termos até de oportunidades, né? Para quem tá começando. Mas para quem tem talento, acaba cavando uma vaga, né, Fernando? E coragem, E a principalmente coragem. coragem, para É bater na verdade. porta ali A gente e tem que pedir a ter coragem. oportunidade. É o A gente tem que principal. ter,
É verdade, a gente tem que ter coragem na vida, porque senão a gente nunca vai fazer algo diferente, né. Quem não tem coragem não faz nada de diferente. A gente vê aqui, Fernando, aí sim, lógico, você está ali como gestor. Hoje o Vila Nova tem quantos associados? Hoje tem cerca de 5.600 sócios ativos, adimplentes, né? Aham. Qual foi o número máximo durante esse período do sócio Tigrão, especialmente esse em que você está à frente, que o Vila chegou ao pico até hoje registrado? Foi ano passado, no mês de maio, entre maio e junho, um pouco após o título goiano, né, do ano passado, a gente fez um feirão. A gente fez uma promoção para os torcedores, que a gente abaixou o valor do sócio e fizemos um ambiente ali dentro da loja de promoções, tanto de produtos, de sócio. Então a gente meio que conseguiu conectar com o torcedor nesse momento. Nesse período, a gente chegou ao pico de 7.000 torcedores, 7.000 sócios torcedores. Ali foi o nosso pico. Essa oscilação, né, que você cita, por exemplo, você cita esse pico num momento de muita alegria do torcedor do Vila, né, o Vila tinha acabado de ganhar o Campeonato Goiano, haviam 19 anos que não ganhava, também estava começando a Série B do Campeonato Brasileiro, então, vamos dizer assim, na euforia de comprar camisa, de comprar outros produtos, né, o Vila acabou também, vamos dizer assim, dando esse upgrade. Você que comanda essa área no Vila, o vamos dizer assim, esse humor do torcedor neste mercado, de adquirir o seu sócio torcedor, ele tem uma influência muito grande do resultado, Fernando? 100%, Gelésio. O torcedor, ele é muito passional, vai muito da emoção. Então, é muito comum a gente que convive no ambiente de loja de futebol, então, assim, nosso cliente é o torcedor, né? Então, é muito comum, em uma semana, o torcedor chegar para a gente e falar: nossa, o técnico do Vila acertou. E esse mesmo torcedor, 5 dias depois, falar que já passou da hora de mandar o técnico embora. Então, a gente sempre vive esse momento de 880. Ou tá muito bom, ou às vezes tá muito ruim. Então, a gente já tá acostumado com essa maneira do torcedor. Habituado, por exemplo, eu não gostei desse centroavante, não vou comprar a camisa essa semana, Exatamente. né, vou esperar o clássico, vamos dizer assim, realmente tem essa questão. Para eu entender, Fernando, assim, eu vejo alguns projetos de sócio-torcedor no país que deram muito certo, não foi em todos os lugares, né, mas eu me lembro de alguns exemplos. Lá atrás, o Internacional era um grande exemplo de projeto de sócio-torcedor. Depois nós tivemos a questão dos clubes cearenses, especialmente o Fortaleza. O Palmeiras também deu um grande boom em determinado momento no seu sócio-torcedor. Sempre a gente está tendo um ou outro pipocando, né? E uma coisa que eu via, antigamente, eu nem sei se ainda existe essa página, mas tinha uma página que era um ranking dos, dos projetos de sócio torcedor do país inteiro. Então, todo mês ele ia atualizando ali quem estava melhor, quem estava pior. E eu me lembro que alguns clubes você virava de dezembro para janeiro e ele não tinha aquela queda. Ah, o clube tem 70 mil, virava para janeiro, foi para 69, ou foi para 71, não tinha essa oscilação. A sensação que eu tenho aqui no futebol goiano, e aí eu quero ver se de você eu consigo tirar isso assim de uma maneira bem clara, é de que a gente renova todo ano, sabe? Que quando a gente vira o Réveillon, vamos dizer ali, vira a temporada do futebol, nós vamos começar do zero de novo, o que para mim é um pouco incompreensível, né? Porque, por exemplo, quando vira o ano aqui em casa, eu não preciso assinar meu plano de celular de novo, eu não preciso assinar meu plano de TV a cabo de novo, eu não preciso, entendeu? Assim, eu continuo sendo cliente daquelas empresas, só se eu ligar lá para ela e falar que eu não preciso. Como que funciona o sócio torcedor nesse caso? Vamos supor, o Vila tinha quantos sócios torcedores em dezembro do ano passado? E isso, eles permanecem para janeiro de maneira automática, nós que estamos em janeiro agora, né? Ou você tem que ir lá e começar tudo do zero de novo para o torcedor fazer uma renovação, você tem que falar com todo mundo, vamos dizer assim, que você já havia falado no ano anterior. Perfeita pergunta. Vamos lá. Hoje, o Vila, o sócio do Tigrão, ele é anual. Então, por exemplo, se você fizer o seu sócio torcedor hoje é dia 24, né? 26, perdão. Dia 26, então ele vai valer até dia 26 de janeiro do ano seguinte, 2027. Então, ele é anual. Essas quedas acontecem
principalmente por conta da forma de pagamento. Vou te dar um exemplo. Hoje você faz o seu plano da Netflix, é o crédito recorrente, né? Todo mês ele gera uma fatura no seu cartão e cobra. A gente também trabalha com crédito recorrente. O torcedor faz a assinatura de um ano, todo mês cobra o valor da parcela. O que acontece? Muitas vezes esse torcedor, ele pode estar com o cartão sem limite, ou ele pode estar com o cartão cancelado, e aí na hora de gerar essa compra, ele tem essa queda, não gera a compra no sócio, né? Então ele inativa esse sócio, fica inadimplente. Então é por isso que foi, até te falei, a gente atingiu o pico de 7 mil e em menos de um ano já desceu para 5.600, porque muitos desses torcedores fizeram na emoção, e aí na hora de cobrar a fatura no cartão, ou o cartão estava sem limite, ou era um cartão virtual e foi cancelado. Mas, enfim, a gente trabalha com um plano anual, certo? Então, não é toda vez que chegar em janeiro a gente tem que refazer, não. A gente tem todos os meses a gente tem aquela cota do sócio que fizeram no ano anterior, naquele mês, então a gente sempre trabalha com essa base de ativos, a gente chama de ativos, né? Então, começou janeiro, dia 1 de janeiro a gente puxa a lista de todos os sócios que vão vencer em janeiro, a gente contacta todos esses sócios, informa que o plano está perto de renovar. Então, é um trabalho de mês a mês, a gente vai sempre trabalhando a base de dados para a gente estar tentando manter e tentando aumentar também a quantidade de sócios, entendeu? Então, mas essa situação que você cita, assim, do cartão, né, às vezes a pessoa faz na empolgação, isso também pode acontecer nesses outros exemplos que você citou, né, por exemplo, a Netflix, saiu uma série nova, o cara quer demais ver, ele vai lá e faz o plano. Só que lá você não precisa dessa renovação, né, você vai descontando ali aquele valor mensal até o dia que você falar para parar, vamos dizer Uhum. assim, ou o cartão parar, né, o cara não paga o cartão, às vezes dá esse problema. Por que que no futebol não tem como seguir nessa mesma situação ou não é interessante seguir, Fernando? Não, é possível sim seguir. Inclusive, a gente está implementando justamente isso. Essa funcionalidade no recorrente, de sempre estar cobrando e tirar a anuidade. Acontece que a gente também tem outras formas de pagamento. Por exemplo, torcedor que quer pagar à vista o plano o ano inteiro, ou que quer passar na maquininha de cartão o ano inteiro do plano. Então, a gente trabalha hoje com o anual, que esse torcedor ele pode pagar um ano, adiantar esse dinheiro para o Vila Nova e pagar menos, que a gente oferece um desconto para quem paga menos. E essa funcionalidade do recorrente a gente mantém também para quem quer só continuar pagando mês a mês, sem pegar esse desconto do anual, entendeu? Então, quando virar um ano, automaticamente ele já vai receber um aceite informando que já deu um ano e que o plano dele está sendo renovado por mais um ano, entendeu? Então, Entendi, hoje a porque gente assim, trabalha desse jeito. é porque na minha cabeça, é claro que quando o clube pode receber ali de um grupo de torcedores, vamos supor, algo bom aconteceu, você faz uma promoção, o cara paga à vista, né, o ano inteiro, um certo desconto, é claro que aquilo entra um volume de dinheiro para o clube, né? Mas a longo prazo, eu gosto muito desse outro formato, sabe, Fernando? Assim, eu aqui de fora, né? Eu não estou aí dentro, eu não estou aí na sua função, não estou aí tomando os puxões de orelha, as cobranças com as metas e etc. Mas eu falo porque a longo prazo você mantém um grupo, né? Vamos dizer assim, você mantém uma base boa, sem ter que ficar igual nessa demanda que vocês têm de, ora, chegou esse mês, a gente tem que falar com todo mundo que venceu em janeiro. Fica parecendo a escola particular, né? Que chega no final do ano, ela tem que renovar com todos os alunos, porque senão ela fica sem aluno nenhum pro outro ano. Então, assim, e eu vi aqui, assim, os clubes goianos nessas viradas de ano, e outros clubes, não só os goianos, que é porque os goianos são o meu foco, é o foco aqui do futebol 62. Eu via que a gente tinha uma queda muito grande nessas viradas, sabe? Saiu de dezembro para janeiro, aí caía lá embaixo. Aí, assim, dá uma sensação de trabalho repetido, sabe, Fernanda? Assim, nossa, eu vou ter que trabalhar de novo, eu vou ter que vender de novo para quem eu já vendi, para quem já estava vendido, né? E a Netflix nunca me ligou de novo, sabe? Aliás, nenhuma vez, foi eu que fui atrás dela, inclusive, e tá até hoje. Então, assim, eu ficava imaginando se eles tivessem que ficar fazendo isso todo ano, e se isso não impacta nessa dificuldade que a gente tem de fazer o nosso sócio crescer, né? Porque é muito nítido, a gente vê clubes menores que os nossos clubes, em cidades menores do que as nossas, vamos dizer assim, Goiânia é uma cidade hoje, não vou nem contar a grande Goiânia, tem mais de 2 milhões de habitantes, mas a gente tem menos torcedores que cidades que têm 300 mil,
400 mil habitantes. E eu não dou conta de explicar isso, às vezes, por mais que eu queira. Seria muito lógico eu falar, porque o torcedor goiano ele é desinteressado de futebol. Eu não acho que seja, mas é uma situação que me incomoda. Mas e você, Fernando, que você está dentro? Por que é que o sócio torcedor goiano, por exemplo, você falou do Vila um pico de 7 mil. Você concorda comigo que um pico de 7 mil para o Vila é muito baixo, né? Sim, concordo. Porque assim, eu imagino um clube que tem a torcida do tamanho que a torcida do Vila tem, o Vila poderia ter muito bem 25, 30 mil sócios torcedores, ao meu ver, né? E nunca chegou próximo disso, né? Chegou a um terço, a gente falar em 25 mil torcedores, chegou a um terço desse montante no melhor momento, né? Porque, para você, os sócios torcedores, de um modo geral, aqui no estado de Goiás, especialmente o do Vila Nova, ele não deslancha, vamos dizer assim, ele não explode este número, nem mesmo quando a equipe está brigando por acesso, nem mesmo quando o Vila foi, por exemplo, campeão goiano no ano passado. Perfeito. Primeiro, eu não acredito nessa. Muita gente fala que o torcedor goiano não é apaixonado por futebol. Ah, os números se explicam serem sempre baixos porque o torcedor goiano não gosta de futebol, o torcedor goiano prefere ir para uma festa, para um show sertanejo. Eu não acredito. Porque se isso fosse verdade, ontem não teria quase 10 mil pessoas no Oba com chuva. Do chuva do começo ao final do jogo. Se a pessoa realmente não gostasse de futebol, o estádio não estaria cheio, lotado, né? Então, o que eu entendo é que hoje a mentalidade do torcedor goiano está mudando aos poucos. Tanto essas inovações que a gente trouxe de forma de pagamento foi para dar a oportunidade para todo torcedor poder falar assim, nossa, eu não faço sócio porque eu não tenho cartão, porque eu não tenho limite, porque eu não tenho condição. Hoje a gente consegue oferecer a condição para todo sócio torcedor. E eu vejo que está mudando, sabe, Gerbeza? Não vai ser algo rápido, igual a gente pega o clube nordestino hoje, que por exemplo, um América de Natal que tem mais de 20 mil sócios, e hoje eles jogam nem Série B, né, diferente do Vila que está na Série B. Mas eu vejo que a gente está numa crescente também, sabe? Por exemplo, no começo da gestão a gente tinha 1.000 e poucos sócios, sabe? E hoje a gente já está ali, sempre ali na casa dos 6 mil. Então eu vejo que está crescendo, mas não numa velocidade tão grande quanto a gente vê os outros clubes. Às vezes, isso pode ser também pela necessidade dos outros clubes. Tem clubes que têm planos de sócio gratuitos só para fazer a base de dados, sabe? Isso acontece muito no Nordeste, de você fazer um plano virtual que não te dá benefícios de entrada no estádio, mas ele é gratuito, então isso aumenta também a quantidade. Ou de clubes como os dos paulistas, que você tem que fazer o sócio obrigatoriamente para comprar o ingresso. Se você não é o sócio, você não compra o ingresso. Então, será que se fizesse isso aqui, aumentaria a quantidade do sócio? Mas será que isso seria interessante para o nosso público? Então, assim, é uma situação que a gente sempre vê respostas, mas não vê saída, sabe? Mas eu vejo de uma maneira otimista, eu não vejo com uma maneira pessimista, sabe? Ah, o público goiano é ruim, será que a gente chegou no teto? Não, eu vejo que a gente está em um crescimento. A cada ano que passa, a gente está crescendo. Então, eu acredito que sim, que no futuro próximo, aí, quem sabe daqui a alguns anos, o Vila vai estar chegando nos 10, 12, 15 mil sócios, 20 mil sócios. Eu acho que é questão de tempo e confiança, principalmente. O Vila Nova, o torcedor do Vila Nova foi muito judiado essas últimas 2 décadas, né? Então, ele está resgatando o sentimento de ser vilanovense, de vestir a camisa do Vila. Antigamente, as pessoas tinham, o torcedor não usava a camisa do Vila, não gostava de usar. E hoje não, hoje você vai para a escola, você vê no shopping, as pessoas estão voltando a usar a marca do Vila Nova. Então, eu vejo que é um processo demorado, lento, mas que está acontecendo, sabe? Sim, é bom ver esse seu olhar, né, de quem está de dentro, para gente fazer uma reflexão sobre isso. Uma situação que eu falo, assim, eu não gosto muito daquele, pelo menos aqui no canal, Fernando, aquele tipo de entrevista que eu fico aqui questionando e você só respondendo, eu vou perguntando. Às vezes eu gosto de fazer algumas contextualizações, algumas reflexões do meu lado também, sabe? Por exemplo, eu acho que o clube goiano, eu até já conversei isso com o Hugo, já conversei com o Adson, já conversei com o pessoal do Goiás também. Eu acho que os clubes goianos,
eles têm uma dificuldade em fazer o torcedor se sentir parte pertencente, sabe. Eu acho que dá aquela sensação de pertencimento. Até acho que o Vila é o que mais consegue dos 3 da capital, mas ainda em um nível abaixo, sabe. Eu me lembro, assim, de passagens minha, um período em que eu estive em Fortaleza, eu sentia o torcedor lá e olha, quando eu estive em Fortaleza, o Ceará estava na Série B e o Fortaleza estava na Série C. Fortaleza nem sonhava em chegar em Série A, nunca tinha estado na Série A nesse novo formato. Era um time de Série C, inclusive. Fui a jogos lá dos 2 clubes, mas eu senti o torcedor de lá muito naquela ideia, assim, ó, de que ele faz parte do clube, sabe. Eu sou o Fortaleza, não é que eu sou torcedor do Fortaleza, eu sou o Fortaleza, eu sou o Ceará, sabe. Dá muito uma sensação, assim, que eu vi lá numa comparação, assim, que das experiências de vida, eu senti muito como, por exemplo, não é nenhum demérito a qualquer religião, tá, mas eu vejo, por exemplo, muito o evangélico com isso. Ele se sente muito pertencente à igreja que ele segue. É claro que tem isso entre o católico também, mas eu vejo isso muito forte entre o evangélico. E lá eu vi isso. E aqui eu vejo o torcedor, às vezes, parece que numa relação um pouquinho mais distante, sabe? Ele gosta muito, ele tem torcedor que consome muito o clube, assim, tudo que o clube disponibiliza, toda a camisa que lança ele compra, tudo. Mas me parece que ele ainda não tem aquela sensação de que ele é o clube, sabe. E eu acho que o clube também não consegue levar a ele esse sentimento, sabe. Porque eu vejo, às vezes, essa relação entre clube e torcedor, uma relação muito de necessidade. Quando o clube está numa necessidade extrema do torcedor, ele abraça o torcedor. Quando o momento não é bom, às vezes o próprio clube quer o torcedor um pouco afastado, sabe. Porque eu imagino que a longo prazo essa ideia do pertencimento, para aí que aí o cara tá lá, ele se pertence, a tendência é que o filho dele pertença também, que o vizinho dele passe a pertencer, porque é uma comunidade, né, que vive. Como que você vê essa relação entre o clube e o torcedor goiano? Eh, em que moldes você colocaria ela? Ela é uma ideia de, empresa e cliente, ou ela é mais essa ideia de uma comunidade? Perfeito. Hoje eu vejo isso como um dos maiores desafios com o clube, hoje aqui em Goiânia, né? De tentar aproximar mais o torcedor, ter o pertencimento dele, fazer parte, de se tornar parte de uma comunidade, né? A relação do clube e torcedor não pode ser uma relação de empresa e consumidor. Ele tem que ser de uma comunidade. O torcedor ele tem que consumir não só os produtos, mas as ideias, tudo que o clube entrega ao torcedor, sabe? E eu vejo isso como um dos maiores desafios para o marketing, para a comunicação, para a assessoria do clube, de trazer esse sentimento também para o torcedor, sabe? Vou dar um exemplo de uma das vezes que a gente conseguiu trazer isso, sabe? De entregar isso para o torcedor, pro torcedor entender que ele é o clube também. Foi na final contra o Anápolis. Depois de um 2-0, desânimo, Vila tem o Oba, talvez para o Serra, talvez para o Olímpico, e o clube fez toda uma comunicação de superação, de vitória, de que o torcedor faz parte disso, faz parte da gente, e o resultado foi Serra Dourado completamente cheio, sabe? Então, eu vejo que a maior dificuldade que a gente tem é de acertar no gatilho, sabe? No gatilho para o torcedor abraçar. Então, esse ano o marketing do Vila, a gente participo de muitas reuniões entre todos nós, sabe? Porque não é só o sócio Tigrão, não é só o marketing ali com o Murilo, não é só a assessoria com o Fernando, com o Matheus, não é só o Bitar institucional. Então, a gente tem que conversar a mesma língua, todos nós, para a gente trazer algo para o torcedor. Então, a gente, toda semana, vamos fazer campanha, vamos fazer algo diferente, vamos sair só desse negócio de vídeo, rede social, vamos fazer uma ação fora. A gente começou agora, né, com o rolê do Tigrão, que a gente bota o Tigrão, a gente vai na cidade, entrega a camisa, entrega o ingresso. Eu acho que é isso, a gente tem que furar essa bolha do institucional e abraçar o torcedor de outras maneiras, né,
conseguir trazer mais gente para cá, sabe? Então é isso, eu acho que é um dos maiores desafios, mas que a gente tem tentado e tem conseguido trazer esse torcedor. Sem dúvida é um grande desafio, né, para o Vila e para os demais também, essa questão de fazer o torcedor pertencer, né, porque a partir do momento que ele pertence, que ele tem esse sentimento de pertencimento, eu imagino que fica muito mais fácil você comunicar com ele, é muito mais fácil de você engajar ele nas situações que são positivas para o clube, aí seja para vender sócio-torcedor, seja para o apoio em um jogo, enfim, nas mais variáveis, situações. Em relação a metas, vocês trabalham com alguma meta, Fernando, assim, para 2026, de quantidade de sócios torcedores? E depois eu queria que você falasse também, né? Primeiro você responde essa, depois a gente entra nos planos que o Vila oferece hoje. Perfeito. Sim, a gente trabalha com metas. Meu vice-presidente financeiro, Hugo, bem rígido com essas metas. A gente vai debate toda semana sobre isso, então, sim, tem as metas, a gente faz mais as metas em cima do faturamento também, sabe? É tanto em quantidade de sócios, como também faturamento. Então, assim, ele é o vice-presidente financeiro, então a gente tem uma demanda comercial. Eu, além de estar na parte do marketing, também estou na parte comercial do sócio, então tem que entregar resultado. Então, a gente tem que entregar faturamento, porque o sócio, ele é um dos braços do Vila hoje. É um dos maiores patrocinadores do Vila, é o sócio Tigrão. Então, eu sou responsável por essa pasta e eu tenho que entregar faturamento, tenho que entregar resultado para o clube. Ao mesmo tempo que eu tenho que entregar entretenimento, experiências e vantagens para o torcedor do Vila, eu também tenho que entregar para o clube faturamento em quantidade, entendeu? E quanto que o sócio hoje entrega para o Vila em média por mês? Ano passado, a gente chegou a quase 2,7 milhões no ano, de No faturamento. ano? Então, daria ali uma média mais ou menos de 220, 250 mil reais por mês. Claro, tem meses que são Aham. excepcionais e tem meses que são abaixo, mas jogando uma média global, seria mais ou menos nessa casa. É uma média mesmo que eu buscava em relação a isso. É, quais são os planos hoje, Fernando? Assim, até para o torcedor que talvez não conheça, né? Quais são os planos que o Vila tem hoje? Qual é os meios que o torcedor tem para buscar se associar? Perfeito. Hoje a gente trabalha com 4 planos: o time do povo, o prata, o ouro e o rubi. O time do povo, ele é um plano que a gente fez especialmente para o torcedor que mora fora, mas que quer contribuir, ou torcedor até daqui de Goiânia, mas que não gosta de frequentar estádio, que não tem muito apreço por Serra Dourada, pelo Rubro, pelo Olímpico, prefere assistir do TV. Então a gente fez um plano onde ele vai ter desconto nas lojas do Vila, vai ter desconto dos nossos parceiros, que são desde cinema, drogaria, postos de combustíveis, até sanduicherias. Então, ele tem esse plano, que ele é um plano mais barato, ele é um plano que ele sai a R$ 220 por ano, então R$ 20 por mês, sabe? E ele dá desconto nos parceiros e desconto na compra de um ingresso, é o plano de do povo. Aí, a partir do plano prata, nós já temos os planos que estão voltados para o torcedor que vai ao estádio, certo? O plano prata, ele dá acesso ao setor principal do estádio, que é no Oba é o setor B, ou se fosse no Serra Dourada, seria a arquibancada. Então, quem faz o plano prata, além de ter todos esses descontos que eu te falei, ele também tem acesso direto, sem precisar de comprar ingresso. Após o prata, tem o plano ouro, que ele já é um plano mais premium, que ele já dá acesso aos dois setores do estádio, seria setor A e setor B no Oba, ou cadeira e arquibancada no Serra Dourada. A vantagem do ouro, que além dele ter acesso aos dois setores, ele tem um desconto maior na loja do Vila, e ele também tem direito a um dependente gratuito, no valor que você paga. Então, você pagando o plano ouro, seria, por exemplo, você e mais um amigo, uma esposa, um filho, entendeu? Um pai, uma mãe, junto com você no plano. Cada um teria sua carteirinha individual. E fora isso, também tem o plano Rubi, que é o nosso plano mais top, é o mais premium de todos, que ele tem benefícios que se comparam de um associado do conselho. O plano Rubi, além dele ter acesso aos dois setores do estádio, ele pode trazer um convidado todos os jogos. Todos os jogos fora de casa, ele também tem direito a uma cortesia. Então, por exemplo,
quinta-feira a gente joga contra o Centro-Oeste, eu tenho a lista dos rubis, eles já mandam uma mensagem para mim, Fernando, cadê meu ingresso? Então, todo jogo fora de casa, ele tem uma cortesia. E, além disso, ele também tem um kit do Vila, que ele pode escolher na loja uma camisa e um boné, qualquer modelo que ele também leva para casa, sabe? Então, a gente trabalha com esses 4 planos hoje, eu esqueci de falar os valores, né? O prata sai a 605 por ano, daria 55 por mês. O ouro é 1.265 por ano, R$ 115 por mês. E o rubi, 2.750, R$ 250 por mês. Está aí, tá, tá. E onde que o torcedor pode se associar? Qual que é as opções que ele tem, Fernando? Hoje ele pode se associar presencialmente nas 2 lojas do Vila, que é a do Oba e a do Buriti Shopping, como também online. Hoje eu vejo pelas vendas que a gente tem, o principal meio que o torcedor faz a adesão ou a renovação é pelo site, porque é um site bem fácil de mexer, bem intuitivo, que é o sociotigrão.com.br. E também tem o aplicativo do Vila, que ele também consegue renovar o sócio pelo aplicativo, que é o Vila Nova FC. Então, sociotigrão.com.br ou Vila Nova, que é o aplicativo do Vila, né? Basta procurar aí nas lojas, né? Que é o Vila Nova FC. Não, sem dúvida. E você falou da questão das metas, mas quais seriam essas metas para 2026, Fernando? Essas ainda estamos definindo. Tá até conversando com o Hugo hoje, a gente ainda está batendo, ainda não foi batido. Mas são valores bem agressivos. Isso aí eu acho que São metas. eu não poderia nem divulgar, mas são bem agressivos. O Hugo, ele é o mesmo comportamento que o torcedor vê nas entrevistas, vê nas redes sociais, eu também o interno com a gente. Então, são metas militares. Entendi. O Hugo é um bom chefe, Fernando? Cara, eu sou suspeito para falar. Tenho uma admiração e um respeito muito grande pelo Hugo. Eu acho que não só eu, como todos os funcionários do Vila. O Hugo, ele fala que ele trata o Vila Nova como se fosse um filho, como se fosse um membro da família. E nós, que somos funcionários do Vila, nós somos, então, parte da família dele. Então, da mesma maneira que ele é uma pessoa extremamente rígida, ele também é uma pessoa extremamente parceira. Então, ele honra com todos os compromissos, ele é uma pessoa que respeita o funcionário, ele dá a oportunidade e dá também a estrutura para o funcionário trabalhar. Hoje ali a gente tem equipamentos, os melhores computadores, então tem um conforto para trabalhar e entregar o que ele está pedindo. Ele não é aquele tipo de pessoa que você tem que entregar isso, mas também não te dá a ferramenta, sabe? Então é uma pessoa excepcional ali para todo mundo. Tá certo. Fernando, gostaria de acrescentar algo aqui nessa nossa entrevista? Ô, Gilésio, então, eu acho que é isso mesmo, e eu queria o torcedor que está assistindo, para quem ainda não fez o sócio, tem interesse em fazer, tenha dúvidas, entre em contato com a gente, no Sócio Tigrão a gente é quase que 24 horas, o pessoal que acompanha os grupos de WhatsApp também, manda mensagem para mim todo dia, então a gente está ali para ajudar, a gente está ali para tirar a dúvida, para trazer o torcedor para o estádio, eu acho que o sócio, o torcedor tem que entender que o sócio também não é uma maneira só de ajudar o clube. Ele também ajuda o torcedor, então ele não é só o acesso ao estádio, ele tem outros benefícios, tem outros descontos, tem experiência, sabe? Então, assim, a gente entrega um produto completo de entretenimento para o torcedor e também de benefício. Então, para você que ainda não é sócio e tem curiosidade ou tem dúvidas, entre em contato com a gente. A gente tem o nosso WhatsApp ali, a gente também fica na loja ali todos os dias em horário comercial, tem a loja do Buriti também, que até mais tarde a gente tem a central do sócio lá. E é isso, vamos acompanhar aí, para quem tem dúvidas, entre em contato, tem o nosso Instagram também. E é isso. Não, tranquilo. Quero te agradecer, Fernando, pela atenção aqui com a nossa equipe, com a atenção com o Futebol 62. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Imagino que para o torcedor do Vila também tenha sido muito esclarecedor a sua participação aqui conosco. E a gente espera outras vezes falar com você, falar com o departamento de marketing do Vila, enfim, falar com o Vila Nova Futebol Clube. Beleza, obrigado, Elias. Eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouco aqui, trazer um pouco sobre o nosso produto torcedor. Então, agradeço de coração pela oportunidade. Valeu!
Que é isso. E eu agradeço a você, torcedor colorado, você, torcedor do futebol goiano, muito obrigado por estar aqui conosco, por acompanhar esse conteúdo, né? Sem dúvida que você tenha tirado um proveito, que você tenha aprendido um pouco mais, porque aqui no Futebol 62 a gente sempre busca isso, aprofundar um pouco mais nos assuntos, sair da superficialidade, sair do básico, né? Sair do senso comum, justamente para que a gente possa falar de futebol, falar do futebol goiano, que é o nosso foco, sempre indo além, atravessando as fronteiras. Fiquem vocês todos muito bem, muito obrigado. Se ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever aqui no canal, rumo à marca dos 15 mil inscritos, já mirando nesse mês de fevereiro. Deixa o seu like se você puder deixar, que é a maneira de você deixar, dizer para o YouTube que você gosta do nosso trabalho, e fique muito à vontade para fazer a sua mensagem, para mandar a sua pergunta. Se for alguma pergunta direcionada ao sócio torcedor do Tigrão, a gente separa a pergunta aqui, manda o seu contato, e com certeza o Fernando e a equipe dele vão te responder, tá bem? Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.